Hoje, então, de boa está no ar comigo, Carol Simonetti, Lari Mazalotti e Guilherme Dias. E aí, Lari, beleza? E aí, beleza? Boa tarde para você, ouvinte, que está com a gente aqui nessa quarta-feira, meião de semana, daquele jeito que a gente gosta para conversar muito por aqui. É isso mesmo. E hoje o assunto, assim, é bem interessante, viu? Muita gente aí tá fazendo uso, né, desse medicamento que a gente vai falar hoje, e quem não tá querendo fazer. Com certeza, isso é verdade. E também muita gente que com certeza tem dúvidas, medos, enfim, né? Hoje é o dia. É o dia de tirá-las, né? Então é o seguinte, hoje vamos falar sobre as chamadas canetas emagrecedoras, que ganharam espaço aí nas redes sociais e despertam muitas dúvidas entre os consumidores. Afinal, o que realmente funciona e quais são os cuidados antes de usar esse tipo de produto. Vamos também esclarecer riscos e dar orientações sobre o uso, que é um assunto aí que está em alta e é muito importante para a nossa saúde. A gente está recebendo hoje, então, a doutora Eleonora. Seja bem-vinda ao De Boa na 94. Tudo bem, doutora? Eleonora Botura Neves. Seja bem-vinda. Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. Imagina. Fico muito feliz de poder estar aqui para a gente ter esse bate-papo. É isso aí. Então, a doutora, obrigada também por ter aberto aí, né, um espaço na sua agenda, que a gente sabe que é bem concorrida. Então, a gente já agradece desde já, tá bom? Imagina, obrigada a vocês. Doutora, para começar, explica pra gente o que são as tão famosas canetas emagrecedoras. Então, as canetas emagrecedoras, elas vieram para dar uma revolucionada no tratamento da obesidade, né? Elas têm um percentual de perda de peso bem acima dos medicamentos que a gente tinha antigamente. No mercado, né? Então, elas são da classe dos incretínicos, que a gente chama, né? Elas abaixam também a glicemia, dependendo da sua ingesta alimentar, da glicose, e tem esse potencial importante de perda de peso, no aumento da saciedade, diminuindo a fome, diminuindo o esvaziamento gástrico. Isso promove tanto a perda de peso significativa, quanto melhora do diabetes, gordura visceral. Isso que eu ia perguntar, então ela também queima gordura? Assim, vamos dizer. Vamos dizer assim, a principal perda de peso é por realmente redução da ingesta alimentar, redução de calorias, fazer você comer menos. Mas tem um pequeno mecanismo de uma otimização metabólica que ajuda a queimar um pouquinho de gordura visceral e gordura metabólica mesmo. Entendi, olha só, galera. Legal. Doutora, tem muita gente que ainda vê a canetinha emagrecedora como uma novidade, muita gente que pensa, poxa, eu precisava, mas ainda não tenho muito acesso, muita informação a respeito, e se pergunta sobre potenciais riscos. Dá pra gente falar um pouquinho quais são os riscos reais da aplicação? Eu acho que você pulou aí. É? Você pulou. Sério? A gente tá na página 3. Eu amo esse programa. Nossa. Então, mas eu tô na 3. Ah, mas eu tô na parte de cima, é verdade. Eu tô na parte de baixo, na parte de cima. Hoje tá dando tudo certo. Não tem problema, mas vamos cima. nessa daí então mesmo. Vamos nessa. É que você pulou, né? Pulei a ordem aqui, mas não tem problema. A pergunta seria a mesma. Dá para dizer a respeito de potenciais riscos do uso dessa canetinha ou não? O risco é praticamente zero para quem utilizar? Como funciona? Então, todo medicamento, lógico, ele tem alguns efeitos colaterais, né? E alguns riscos. Os estudos mostraram que os efeitos colaterais mais comuns são náuseas, vômitos, constipação, às vezes diarreia. Só que eles são manejados com um tratamento adequado, em doses certas e com acompanhamento médico. Sim. Então, isso é minimizado com esse acompanhamento. O que acontece é que com o uso, assim, muito difundido, todo mundo usando, muitas vezes sem acompanhamento, a pessoa usa a dose errada, de maneira errada, e acaba tendo mais efeito do que o normal. Entendi. Inclusive, saiu aí na mídia uma história da pancreatite. Então, assim, a gente viu, teve alguns relatos de pancreatite, que é um efeito que pode acontecer até com a perda de peso. A própria perda de peso rápida aumenta o risco de pancreatite. Só que foram números muito pequenos perto do tanto de pessoas que estão usando. Então, o risco, na verdade, ele não é tão significativo. Então, foi mais um alarde, claro que é para a gente ficar atento, né? Claro. Acompanhar o paciente, mas foi mais um alarde do que um risco real, assim, importante. Ok. E assim, alguns pacientes, claro, é bom você fazer uns exames para ver como que está a sua saúde em geral. Algumas contraindicações, por exemplo, pacientes que tiveram câncer medular de tireoide, é um câncer bem específico e raro. Eles não podem usar. É uma das poucas contraindicações mesmo, mas o câncer normal, vamos dizer, de tireoide não contraindica. Então, se você tiver
com uma lesão do fígado aguda, que precise melhorar primeiro. Então, é sempre bom passar no médico, ele avalia e vê se não tem nenhum risco maior. Perfeito. Ô, doutora, são algumas opções de canetas que existem, né? Todas as canetas que prometem emagrecimento funcionam do mesmo jeito ou existem tipos diferentes? Como que é isso aí na questão das opções? Não, tem canetas diferentes, né? Então, começou lá no começo com a liraglutida, que era aquela que a gente aplicava todo dia, né? Aí depois migrou para semaglutida, e no começo elas eram para tratamento só de diabetes. Só de diabetes, aí os estudos foram se aprofundando e fizeram estudos para obesidade. Aí a semaglutida, que também ficou famosa, a Ozempic, que é a famosa Ozempic, o Wegovy. Aí o Wegovy foi para obesidade, apesar de ser a mesma substância. A mesma coisa, é diferente o nome para indicação. Ele é um agonista do GLP-1, que é um tipo de hormônio intestinal. Então, ele já produz bastante saciedade, redução do apetite, perda de peso e melhora da glicemia. Aí, depois, veio a tirzepatida, que é o Mounjaro. Mounjaro, que agora é o mais de tá todos, no hype, né? Que tá no hype. Atualmente, é o que a gente tem de mais potente para tratamento de obesidade. Mais potente e mais moderno ou Isso, mais potente apenas? Tudo. Mais potente e mais moderno. E mais caro. E mais caro. Não é tão assim para todo mundo. Não é muito acessível, não. Muito não. Não é muito acessível. O Ozempic e o Wegovy, ele é mais acessível. É mais acessível. E o Mounjaro, ele já é um agonista de 2 hormônios, né? O GLP-1 e o GIP. Então, e aí, qual que é a diferença, então, do Ozempic para o Mounjaro, o Wegovy e o Mounjaro? O Ozempic, ele faz sinergismo com um hormônio intestinal e o outro, o Mounjaro, com 2. E aí, esses 2, trabalhando junto, ele aumentou mais a saciedade, então perdeu mais peso e melhorou mais o diabetes e melhorou mais a gordura visceral. Caramba! Nossa! Poxa! E o bom é que eles também foram bem nos estudos cardiovasculares. Porque Sério? não adianta só você emagrecer e ter um risco de infarto. Então, pelo amor de Deus. Eles diminuíram o risco de infarto, AVC, morte cardiovascular, essa classe de medicamento. Isso é o Mounjaro, no caso. O Ozempic também. Também. Uma ótima notícia, né, gente? Muito bom. Fala muito sério. Bom. E tem um outro por vir ainda, né? A retatrutida. Cara, louco. Mas essa daí são 3 hormônios associados? São 3. Quantos hormônios a gente tem, falando então? Não, é que tem um monte. É que eles estão com esses estudos assim. O primeiro era o GLP-1. O Mounjaro é o GLP-1 e o GIP. E a próxima que vai vir é o GLP-1, o GIP e o glucagon. Gente! E aí vai ser mais potente ainda. Eu vou esperar 7 hormônios, que é o meu número da sorte. Aí não tem Esse erro. já tem uma... Então, esse está em fase 3 de estudo clínico. Ou seja, ainda não está sendo comercializado. Então aí... Mas ele mostrou, assim, perda de peso próximo de 25%. Que é, assim, coisa de bariátrica. Nossa. Ô, doutora, e falando nisso também, tem né, a gente está vendo na mídia aí notícias que estão dizendo que vão ter as nacionais também, né? Isso chegou mesmo, é verídico e que vai ter um preço mais acessível. Então, aquela primeira que eu citei, a liraglutida, a patente já foi quebrada, já tem outros laboratórios fabricando, a semaglutida também. Aí o Mounjaro ainda está com a patente preservada, então ainda vai demorar um pouquinho para os outros laboratórios conseguirem produzir. E aí você tem vários preços, vamos dizer assim. Isso. Entendi. Aí, os preços, eles, na verdade, são semelhantes. Mas, conforme vai quebrando a patente, a concorrência aumenta. Vai aumentando, né? O preço. Mas o Mounjaro ainda é só ele, vamos dizer, né? Tá. E essas canetas realmente, então, ajudam a emagrecer, né? Como elas agem? Então, elas vão quebrando, foi o que você falou, esse hormônio. Eles estimulam esse hormônio. Esse hormônio. Estimulam a trabalhar. Entendi. Ó, manda aqui a sua pergunta, hein? Caramba. E esse hormônio age também no cérebro, né? Fazendo o quê? Fazendo diminuição da fome, aumentando a saciedade. Sim. É como se você perdesse um pouco o interesse pela comida. Caramba! Aí, tá vendo? O Marcon já mandou aqui. Oi, Gui, vamos tomar uma bolsa de soro de Mounjaro? Calma, galera, não é assim. Tem que passar, né, por um especialista. Tem que passar pelo endocrinologista. Tudo isso, né? Calma, gente. Mas o pessoal tá interessado, né? O pessoal... Claro, gente. Claro, coisa... Com certeza.
Coisa boa, até a questão da ciência, né, ajudando cada vez mais, o avanço da medicina e tal. Sim. Doutora, quais são os principais cuidados que a pessoa precisa saber antes de começar a usar, então, as famosas canetas? Então, é importante que ela veja se ela não tem nenhuma contraindicação importante, que ela faça uns exames iniciais, passe no médico, e não comece a caneta como principal estratégia de emagrecimento. Ela é importante, mas primeiro a gente tem que fazer uma reeducação alimentar, tá fazendo essa melhora gradual da alimentação, já tentando começar um exercício para não perder massa magra, e fazer um planejamento a longo prazo, né? Tá. Não começar assim de supetão, sem acompanhamento, e depois perder o segmento e engordar de novo. Ó, eu vou aproveitar, como eu já falei a minha pergunta desse bloco no bloco anterior. Você queimou aqui né, a pergunta. Que era sobre vou fazer os uma riscos, de uma né? ouvinte. Pode ser? Pode, claro, Vamos encaixar manda. aqui. Eu nem sei se está no roteiro um pouco mais adiante, mas a Kátia mandou aqui pra gente, a Kátia Cristina. Oi, Doutora, Kátia. você pode falar um pouco sobre a interação do uso de álcool, mesmo que moderado, junto com o uso das canetas emagrecedoras? Então, obrigada pela pergunta, Kátia. Não tem, assim, uma contraindicação absoluta. Você usa a caneta, é proibido beber. Não. Porém, assim, quando você está tratando tanto o diabetes quanto o emagrecimento, não é interessante ingerir muito álcool, porque o álcool é muito calórico, tem carboidrato e atrapalha o tratamento. E se você ingerir em quantidades elevadas, você pode ter um mal-estar, aumentar o risco de pancreatite, aumentar o risco de hepatite, e isso ser um problema que vai causar não pelo remédio, mas pelo álcool. E aí, você ainda está tomando o remédio, você fica sem saber qual foi o causador, meio realmente. que uma coisa junta com a outra e aumenta o risco. E o efeito, se você ingerir muito álcool e comer comidas gordurosas, aumenta o risco de efeito colateral. Enjoo, mal-estar, as frituras, né, intestinal. doutora? Doces, Isso. né? O pessoal reclama mesmo disso, de depois de ficar enjoado, dar náuseas. E você vai estar comendo menos, então pode ser que o álcool aumente mais ainda o seu mal-estar, né? Porque você vai ter ingerido menos alimento. Você pode, verdade. O álcool ficar mais alto. É isso que eu ia falar. Você já chega, às vezes, você tomando menos álcool, você pode ficar até mais rápido. Sim, pode ficar alcoolizado, vamos dizer mais assim. alcoolizado, mais desidratado. Então é bom reduzir, sim, o álcool. Outro dia, até falando nesse assunto, eu estava com uma pessoa numa festa e ela fez esse comentário. Ela estava tomando cerveja sem álcool, porque ela falou assim, eu estava bebendo normal, mas eu senti que eu estava jogando meu dinheiro fora, porque aí eu estou fazendo uso do Monjaro e fazendo uso do álcool, e acontece essa questão aí enfim, né, de atrapalhar o processo, né, como o álcool atrapalha em qualquer processo de emagrecimento, né, não só da Monjaro. Mas, doutora, quais pessoas não podem de jeito nenhum fazer o uso das canetas? Então, uma que eu falei que não pode é essas do câncer medular de tireoide, que é raro, né? E com doenças, assim, ativas, descontroladas. Então, uma doença no fígado que está descompensada, uma doença renal descompensada, que não estão estabilizadas. Não uma doença crônica, uma doença aguda. Aí elas precisam primeiro estar estabilizadas para daí começar o tratamento mais adequado. E pacientes também, por exemplo, com diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que usa insulina, que acomete crianças, esses medicamentos, eles são para diabetes tipo 2, não para diabetes tipo 1. Entendi. Então tem que tomar esse cuidado também. Entendi. Dá tempo de mais uma Claro, antes da... Vamos lá. Claro, nem tô na mesa, claro. Claro que dá, com certeza. O Márcio, ele mandou aqui pra gente, Ô, Márcio. né? Mandou boa tarde pro pessoal. Boa tarde. Boa tarde. E ele mandou, gostaria de tirar uma dúvida com a doutora. Existe alguma caneta, né, nesse caso, que seria indicada especificamente para lactante? Não existe. Eu também... E não pode? Mulheres grávidas não, na gestação não tem, assim, estudos, né, porque mas na gestação não pode usar nenhum tipo de medicamento para emagrecer. No caso até de gestantes que têm diabetes, a gente faz o tratamento com insulina, que é o mais recomendado. Então a gente não sabe o efeito desses medicamentos no feto. Então, para grávidas não, e para mulheres que estão amamentando, também por enquanto não, porque também não tem esses estudos. Então, é melhor esperar um pouquinho. Calma, dá o mamar, né? Amamenta direitinho, assim que aconteceu o desmame, aí você parte para a luta. Ô, Luiz Carlos, o áudio eu não cheguei a ouvir, esse de 20 segundos que ele mandou, mas foi de manhã. Foi de manhã, né? De manhã. Então vamos lá com a pergunta dele.
Boa tarde, Carol, Gui, Larissa, doutora. Tarde. Pergunta aí para a doutora, quanto custa em média para fazer esse tratamento para emagrecer? Acho que é muito de cada um isso, né, doutora? Será que ele quer saber o preço da medicação? Acho que um bom caminho para a gente média, iniciar. Quanto custa uma caneta dessa? O Mounjaro, que está mais difundido agora, ele começa com a dose inicial, que é 2,5 miligrama, que custa na média aí R$1.500, R$1.600 para um mês. Aí depois, no mês seguinte, ele vai para a dose de 5. Aí tem que avaliar se vai manter, se vai aumentar a dose. Conforme vai aumentando a dose, o preço vai aumentando. 1.700, 2.000, 2.300, até chegar na dose de 15 miligramas, que é a dose máxima. Caramba! Nossa, e deve ter uma galera que tenta fazer por conta própria e que faz tudo errado, tudo né? Tudo errado, óbvio. Aí, para baratear, algumas pessoas acabam usando uns manipulados, né? Só que a gente já não tem muito controle de segurança. Claro, com certeza. Isso aí tá meio perigoso, não sabe a procedência, então... Mas aí o manipulado, ele vai também na caneta para aplicação do mesmo jeito? Às vezes vai nas ampolas, né? Aí tem de tudo que você pode imaginar. Mas aí, geralmente, que eu tenho visto, eu não trabalho com esses manipulados, né? Que o Mounjaro é o mais seguro, o indicado, mas tem de ampola, né? O que a gente vê. Aquela caneta, aquela seringa, né? Sim. Menorzinha. Aí pega com a seringa, aplica. O que deve ter de coisa por aí, deve Você ter... já viu a tecnologia da caneta, como é legal? A do Mounjaro, ela é toda tecnológica, vem tudo ali dentro, fechadinho, você não tem que puxar a medicação, já tá tudo ali, você coloca, aperta o botão, ele dispara. Então é muito mais seguro, né? Esses outros, assim, manipulados já... Você tem que pegar a dose, é muito aí já diferente. tem um contato, né? Contato, eu cheguei a ter contato, assim, na época que tinha saído o Ozempic, tinha a opção do Trulicity. Isso, Trulicity, Trulicity. Que é para diabetes. Isso. Aí ele era dessa forma. Na hora que você aperta, ele já não volta mais a agulhinha. Então, tipo assim, você já não tem mais como, sei lá... Reaplicar, né? Reaplicar ou ter reutilizar. contato, nada disso. É semelhante à caneta, que é do laboratório. Tem mais perguntas? Tem sim. A Fernanda, obrigado pela sua participação, Fê. Ela gostaria que a doutora Eleonora tirasse uma dúvida a respeito do desmame da caneta e se há possibilidade de voltar a ganhar peso novamente. Essa pergunta tem, mas não tem problema, a gente já faz. Então, os estudos mostraram que tem sim esse risco, tá? Uma parcela dos pacientes, conforme parou o tratamento, eles foram recuperando peso. Então, eu sempre falo, durante o tratamento, a gente vai fazendo um trabalho mental, um trabalho nutricional, tudo para que, conforme o paciente ele chegue no seu objetivo, a gente não suspende de uma vez. Muitos pacientes, eles têm que fazer uma manutenção usando cronicamente o remédio. Às vezes, dose menor. Então, nós vamos desmamando de maneira gradual. Não tira de uma vez, né? Não tira. Diminuindo a dose e chegando numa manutenção, que pode ser com a medicação ou não. E nesse tempo todo, fazendo um trabalho nutricional, de exercício, mental, psicológico, tudo tem que ser feito para ter futuro. Tudo alinhado. Me surgiu uma dúvida agora, doutora. Tem um tempo? Quanto tempo eu posso usar uma caneta dessa? Ou depende de cada pessoa tempo também? Máximo, você diz, Carol? Sim. Os estudos duraram aí 48 semanas, 54 semanas, então é tempo prolongado. Então, o paciente, ele pode usar no longo prazo. Então, assim, vou usar um mês só para perder peso e parar? Não é o recomendado. Sim. Vai usando aí um ano até ele conseguir chegar no seu objetivo. E depois tem o desmame. Depois vai desmamando. Mas quem tem diabetes, usa cronicamente também. Porque são doenças crônicas. Sim. Então, se você para o tratamento, ela volta. Volta, claro, com certeza. Um ponto importante, doutora, essas canetas são aprovadas, então, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Isso. Então, o que o ouvinte precisa observar na hora de comprar essa caneta? Então, a gente recomenda os endocrinologistas, né? Aí, no médico, que seja um especialista, ele pega uma receita, recebe a orientação e compra numa farmácia comum, com a receita. E evite comprar tem gente comprando até de quem não é médico, né? É meio perigoso. Então, do Paraguai. O pessoal daqui a pouco vai lançar um Mounjaro espiritual. Porque tá tudo... não sei, o pessoal tá inventando tudo para lucrar. Então, tem que dar uma segurada com o que você encontra por aí, principalmente, que seria a próxima pergunta aqui, ó. Compras pela internet, rede social, tem que ficar bem atento com isso, né, doutora? Você não sabe a procedência, porque assim, isso aí tá meio confuso, mas assim, é permitido manipular a Anvisa? É permitido, só que tem tanta regra de vigilância sanitária, de critério de pureza,
que é difícil você obter essa matéria-prima adequada. Então, estão vendendo de tudo, você não sabe a procedência, e já fizeram análises, tinham outros medicamentos ali. Nossa. Aí aumenta o risco de problema, né? Efeito colateral. Então... Eita. E às vezes a pessoa quer, tipo, vou levar uma vantagem, né, no valor, e aí é a sua saúde que tá ali em risco, né? E às vezes o valor nem é tão diferente, às vezes é até próximo, né? Então, não vale a pena, né? Cara, se você vai arriscar alguma coisa no seu carro, já dá um BO danado, mas no seu corpo. Então, mas deixa pra lá, né, toda cara? vez que surge alguma coisa assim, acho que a doutora pode, assim, dizer isso pela caminhada, né, assim, que você tem. Toda vez que surge algo, vai ter essas coisas paralelas, né? Por exemplo, eu lembro da minha adolescência, sempre lidando com essa questão do peso, era a época de medicamentos que se tomavam, por exemplo, sibutramina, Fimprocorex, que era também o auge, o pessoal emagrecia horrores, assim. E tinha essa coisa do remédio do Paraguai, o acesso era muito fácil, você cruzava a fronteira lá, você entrava nos lugares e voltava carregado de remédio, era assim, muito... Então, assim, agora é com o Mounjaro, mas tudo que aparece vai surgir essa coisa aí do mercado negro, né? O pessoal quer levar vantagem, né? Não, tudo que vocês... Aliás, me surgiu uma outra dúvida. Quem tem bariátrica pode tomar Mounjaro? Então, pode, mas aí tem que ter um acompanhamento mais de perto. Por quê? O paciente com a bariátrica, ele já pode ter alguns efeitos colaterais, como dumping da própria cirurgia, né? Já pode estar não se alimentando direito, aí vai tomar um remédio, acaba ficando desnutrido, não ingere a proteína adequada, então tem que fazer uma avaliação bem certinha. Bem de perto. Outra dúvida que me surgiu agora, essa questão né, tá cada vez mais popular, essa questão das canetas, isso vai acabar diminuindo o número de cirurgias da questão da bariátrica, ou não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Você acha que vai interferir diretamente nesses números, doutora? Acho que pode interferir sim, que nem esse próximo medicamento que tá vindo, eu falei que os valores de perda de peso são semelhantes à bariátrica, né? Aí já vai dar uma boa... então eu acho que pode aí começar a dar uma competida então, com a bariátrica. Então, para os próximos anos, a gente deve ter essa competição mais acirrada entre bariátrica e canetas. A bariátrica ainda é um bom tratamento, que a gente indica em casos específicos, lógico, porque ela também tem seus riscos. Ela é invasiva, né? É invasiva, mas ela ainda tá também sendo bem indicada hoje em dia. Entendi. É porque o pessoal do Senac tá aqui, né? Aliás, aí, galera, dá um oi aí, fala oi. Oi, e aí, pode falar. gente? Ei, galera! Aí sim. Então é o seguinte, a gente tá recebendo a visita aqui do pessoal do Senac, de publicidade e propaganda. Jovens, que foi o curso que eu e o Guilherme fizemos, né, já há algum tempinho, né? Então a gente ficou relembrando desses bons tempos, viu, gente? Aproveitem. Uma época muito boa, tá? Com certeza. Aproveitem bastante, mas já faz um tempinho já que eu fiz, Eu também. Já vamos tem entrar pelo menos uns, deixa eu pensar aqui. Nem fala, vai. 15 anos, vai. Poxa. Tem uns 15 anos. Eu nem vou fazer a conta, deixa quieto. Eu me formei em 2007, né? Então... quase 20 aninhos. Caramba! Eu tô por aí também. A Branca Amorim. Ô, Branca, obrigado, viu, Branca, pela sua beijo. audiência. Ó, ela diz, eu passei com o endócrino e ainda passo. Começou bem. Foi bem. Faço uso de Ozempic, porém perdi bem no começo, tá falando aqui de peso, né? Agora parece ter dado uma estagnada, uma estacionada, e também as náuseas diminuíram. Uma pergunta para a doutora Eleonora, é normal parar de perder peso? Oi, Branca, obrigada pela pergunta. É normal, sim. Conforme a gente vai avançando no tratamento do peso, né, ocorrem alguns mecanismos que o corpo ele faz com que a gente não continue perdendo muito peso. Ele diminui nosso metabolismo, ele aumenta um pouco nossa fome, e aí fica cada vez mais difícil perder. E os medicamentos, eles têm também um potencial de perda de peso limitado, né, que é uma porcentagem do peso. Então, quando acontece isso, de você entrar num platô, aí precisa ser reavaliado, parte alimentar, parte de exercício e do próprio medicamento. Às vezes, ou aumentar a dose, ou trocar o medicamento. Então, o tratamento, eu falo que ele é dinâmico. Nunca é uma coisa exata, igual. E acabou, parou, né? O que funciona, de repente, no primeiro mês, não necessariamente vai funcionar ali no terceiro, no quarto. Por isso que tem que ter o acompanhamento, né, doutora? Dali 2 meses, 3, a gente reavalia, muda a alimentação, muda exercício, muda remédio, ou aumenta a dose, e vai sempre reavaliando. Legal. Doutora, essas canetas substituem a dieta, foi o que a gente está falando agora, e a atividade física, então dá para emagrecer só usando a caneta? Dá.
né? Dá, porque você vai comer menos, vai ter restrição calórica, vai emagrecer. Só que você tem que ver se isso vai ser sustentável a longo prazo, que aí você pode perder massa magra, fazer uma dieta inadequada, a hora que você parar o medicamento, tá tudo errado, você engorda tudo de novo. Aí, tá vendo, galera? Então, por isso é importante aí a dieta, o exercício seguir físico, tudo bonitinho, né? manter. É igual quando você vai fazer um regime, né? Uma dieta. Claro. Você precisa seguir ali direitinho, Não né? adianta Uma reeducação Uma gradual, reeducação alimentar. Agora, ó, essa próxima pergunta, eu confesso que também é algo que eu tenho essa curiosidade. O que causa, ou o que é o chamado rosto de Ozempic? Então, essa expressão aí... Cabeça de Ozempic, né? Tipo, derrete famoso. O rosto? O que é? E a cabeça fica enorme, né? Parecendo uma caixa d'água, o rostão derretido, bonecão de cera, né? Como é que escapa disso, doutora? Então, ficou famoso aí na internet, justamente por causa disso. A pessoa começou a usou, às vezes, uma dose alta, sem acompanhamento, uma dieta inadequada, perdeu peso rápido, perdeu massa magra, aí ficou com aquele corpo menor, muito magro, menor, né, flácido. E a cabeça não diminui, né? Então, aí fica não estranho. Acompanha, né? Não acompanha. Vai ficando aquela característica, né? E por que o rosto tão fica flácido, doutora? Porque tem gordura aqui também, né? Então... Você perde tudo, não tá tem vendo? aquela época que tava na moda bichectomia, que o pessoal tirava aqui pra ficar assim, com o rosto magro? Então, você vai perdendo aqui também, né? Tá vendo? Se você olhar bem aqui na maçã do rosto... Aí é aquela coisa, você conserta uma coisa, desconcerta outra. Então por isso que tem que ter acompanhamento. Claro, com equilibrando tudo. E a galera vocês olharem bem aqui na minha bochecha, eu tenho um gominho, porque eu faço até um movimento aqui, uma atividade diária. Tá vendo aqui, ó? Tô vendo. Tô malhado no rosto. Guilherme! Arrasou. São várias palavras, né, por segundo. Porque a gente fala sem parar mesmo. É brincadeira, viu, galera? Doutora, as canetas emagrecedoras podem viciar? Pode causar um vício, assim? Não chega a ser um vício. Vício não. Né? Essa palavra não seria da caneta. O que pode acontecer é isso. Você fica... Por exemplo, isso acontece com mulheres que querem perder pouco peso. Elas acham que elas só conseguem com medicamento. E aí elas querem usar e a hora que elas param, elas sentem que elas recuperam. E aí usa de novo. Aí usa de novo. E aí só consegue perder peso com o medicamento. Aí vira mais ou menos, né? Como se fosse uma dependência. Por isso que tem que estar sempre fazendo uma mudança psicológica, alimentar, de exercício, para você conseguir manter o peso depois no final do tratamento, né? Às vezes até com psicólogos, né, doutora? Porque às vezes você tá com uma ansiedade que você desconta na comida, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela faz parte do tratamento da obesidade. Então, é importante, sim. Tem muita gente que come pra caramba, nem fome, recompensa. Pô, venci o meu dia hoje, tinha coisa mereço, né? Agora eu mereço, vou comer e vou... Compensação, né? É a compensação, verdade. Aí a coisa foge do controle. Outra expressão aí que rola bastante na internet, uma frase, na verdade, né? É verdade que as canetas causam desnutrição, doutora? Não. Só que ela pode, por exemplo, fazer você comer muito pouco e não comer a quantidade certa de proteína, de fruta, de vitamina, de fibra. Sim. E aí, no longo prazo, sim, pode não colocar o combustível que o corpo precisa. Você fica magro, mas fica desnutrido. E o pessoal também fala de prender o intestino, né? Também. Tem alguns casos que prende e tem alguns casos que solta. Então, também tem diarreia como efeito colateral. Entendi. E aí, a gente vai manejando com dieta, né? Então, você tem tanto o magro desnutrido, tem também o obeso desnutrido, né? Caramba, que é aquele obeso sério? que come tudo errado, só carboidrato. Ele está obeso pelo excesso de caloria, mas ele está desnutrido, porque está faltando vitamina, fibra, nutrientes. Então... Eu acho que a sua também já fez, né? Da queda de cabelo. Já foi sobre a queda de cabelo, né? É verdade. Pode causar também pelo excesso do uso, ou não? Depende do hormônio. Pode pela problema da alimentação, pode pela própria perda de peso, não um efeito direto do remédio, bom. Por esses outros fatores. Agora os carequinhas gordinhos, até que enfim uma vantagem, né? Quem já não tem cabelo, mas... verdade. É que enfim chegou seu dia, você que é carequinho e gordinho. Não vou perder cabelo. Não vou perder cabelo. Não, mas acompanhamento sempre pessoal. Importante. Claro que a gente tenta fazer o bate-papo aqui de uma forma descontraída, mas... Você precisa, claro, se você pensa em fazer o uso desse medicamento, dessas canetinhas, precisa de um profissional para, né,
te assessorar, te mostrar o caminho. Não adianta fazer fontes da minha cabeça de qualquer jeito. Porque a influenciadora X falou que faz assim, porque... Vou fazer igual, né? Não, gente, cada caso é um caso, né, doutora? É isso mesmo. Isso, até postei recentemente no meu Instagram umas asneiras, assim, que esses influenciadores falam de coisa de saúde. Tem que tomar cuidado que a gente vê na internet, porque é cada coisa... Nossa, terrível, dá medo, terrível, né? Terrível. O Márcio, ele mandou agora aqui, ó... Márcio do Bela Vista. Dúvida, fato ou fake, as canetas podem trazer danos ao pâncreas? A gente até falou um pouquinho disso, né? Nós falamos que a perda de peso pode aumentar um pouco o risco de pancreatite. O medicamento teve também alguns relatos de caso, mas foi perto do tanto de número de pessoas tomando, foram casos pequena quantidade. Tá. Entendi. Se você for pegar uma bula de um remédio e ler, você não toma, né? Você não toma nada. E cada organismo é um organismo, Se eu falar né? que o risco é 0, é mentira. Todo remédio tem risco. Sim. Mas o risco é pequeno, bem pequeno. Perto do benefício, né? Com certeza. Ó, quem que mandou aqui? A Esther. Queria perguntar para a doutora qual a semelhança da injeção Wegovy, né? Wegovy e Mounjaro. A endócrina prescreveu Wegovy ao meu esposo, porém ele não fez uso, pois a diabetes dele está controlada com medicação. Além da diabetes, tem neuropatia, porém está com sobrepeso. O tratamento é temporário ou permanente? Oi, Esther. Então, primeiramente, assim, o tratamento hoje em dia do diabetes, ele não visa só o controle do exame laboratorial. Com esses remédios novos, eles diminuíram o risco cardíaco. Então, muitas vezes, mesmo o diabetes estando controlado, a gente usa para não só melhorar mais, mas para diminuir o risco da obesidade associada e promover essa proteção cardiovascular. Então, pode ser que a médica tenha prescrito com esse objetivo e, geralmente, o tratamento ele é a longo prazo. É crônico, sim. Entendi. Bom, respondido. Isso. Tem perguntas que chegam aqui também, mas a gente já em determinado momento do programa já falamos a respeito disso, né? Ela perguntou da diferença do Wegovy e do Mounjaro, perguntou. Nós já falamos. É que um é de um hormônio e o Mounjaro de dois hormônios. Então, ele é mais potente. Isso. E a gente sabe, né, da audiência rotativa do rádio, às vezes a pessoa não pegou desde o comecinho, mas algumas perguntas, pessoal, a gente já trouxe ao longo do programa e depois vai ficar disponível, né, inclusive no nosso canal. No nosso canal do YouTube. Então, de repente, vale a pena você, logo depois do programa, de repente ali no período da noite, vou ver com calma, tal, entra no 94 FM Bauru, que vai estar disponível por lá um bate-papo com a doutora Eleonora. E sim, sabe o que é legal também? É porque vai estar sem cortes, né? Sem música, sem intervalos comerciais, na íntegra a entrevista para você. Isso. Até porque algumas pessoas perguntam por que a gente não abre a live, né, o Carol? Mas é justamente porque o programa também tem músicas. Tem músicas, e aí, tem intervalo, aí cai às vezes, cai a live, né? Derrubaria, questão de direitos autorais. É verdade. Aquela coisa toda. A gente fica ali se segurando. Vai ficar na íntegra para vocês, então, depois, esse bate-papo tão legal com a doutora Eleonora Botura Neves. Olha que a Simone Azevedo falou, tenho pessoas conhecidas que compraram sem receita esse medicamento. O pior, cara, que assim, a maioria de nós deve ter algum conhecido em algum momento, só que é um risco tremendo, né, doutora? Eu falo, o maior valor, eu acho, hoje na consulta, não é nem só a receita, né? É tudo que você orienta, é aquele acompanhamento, é você ir dar uma satisfação para o médico, para a nutricionista, isso faz parte do tratamento. Com certeza. Então, às vezes, a pessoa usa o remédio e não acompanha, o risco dela recuperar o peso é alto depois, né? Com certeza. Bora lá, doutora, para quem está ouvindo a gente agora e pensando em começar a usar, qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que ter? Então, o primeiro passo é ela procurar um profissional, ver se ela tem indicação, se ela não tem nenhuma contraindicação, já começar uma reeducação alimentar, com auxílio de uma nutricionista, de um médico, realizar uns exames iniciais e fazer esse planejamento de longo prazo. Qual o objetivo, quanto tempo que vai usar, qual o peso que quer chegar e vai acompanhando. Boa! Certo. Em quanto tempo, doutora, a pessoa pode esperar algum resultado real, assim? Comecei a fazer o uso do medicamento, em quanto tempo, assim, dá para a gente começar a ter algum resultado?
Olha, isso é bem individual, mas assim, a partir do momento que você começou, você começa já a comer menos. Na semana seguinte, você já pode começar a perder um pouquinho de peso. No começo não é tanto gordura, né? Mas aí na segunda semana, eu falo que no primeiro mês você já vai ter um resultado. Tá. Pode não ser o resultado que você Esperado, queria. Às vezes né? a pessoa ela quer perder 10 quilos num mês, e não é todo mundo que acontece Porque aí fica isso. naquela coisa da comparação também. Fulano perdeu 6 quilos. Vai E eu um 2. baita de um pingaiada que tomou ali, perdeu 5 de uma vez, mas não é o seu caso. Cada um, gente. O mais importante é o longo prazo. Mesmo que a pessoa perca pouco no primeiro mês, se ela persistir, no final de um ano do tratamento, vai ter uma perda significativa. Com certeza, Mas já tem resposta logo no início, assim. Você já, 2 dias depois da injeção, você já vê que você tá tendo um efeito, né? A Lari animou. Eu vi brilhar os olhos da Lari Mazalotti. Eu vi que ela regalou o olho. Assim. Isso. Querida, uma vida inteira nessa A última vez que a Lari brilhou o olhinho assim foi quando conheceu a Gi. Mais ou menos, viu? Mas continua brilhando. É isso aí. Brilhando. Doutora, agora isso que o Gui falou sobre a questão até da comparação é uma coisa que vem ao encontro dessa pergunta. Olha, a gente sabe que a chamada cultura da magreza e a pressão estética nas redes sociais influenciam as pessoas a buscarem essas soluções rápidas, assim como o meu olhinho também brilha aqui, porque, claro, ninguém quer ficar sofrendo, ninguém quer esperar, ninguém quer que demore. Isso é uma coisa normal, é do ser humano, né? E no processo do emagrecimento, muito mais. Então, as canetas são essa opção, você pode firmar dizendo isso, que para esse processo acelerado aí é a opção? É uma solução rápida? Sim. Se a pessoa ela vai usar uma dose alta, ela vai fazer uma restrição dietética importante, ela vai conseguir geralmente perder peso rápido, mas isso não é uma regra. Então, tem pessoas que perdem peso mais devagar, que têm mais resistência à insulina, mais gordura visceral e que vão perder peso mais lentamente. Então, ela tem que ter mais persistência e não tanta pressa. E não se comparar com os outros, né? Cada caso é um caso. Sim. Tem mais perguntas aí, Gui? Deixa eu emendar mais uma pergunta aqui, da Kátia Turato. Oi, Kátia. Kátia Turato. Ela fala, doutor, o alto custo das canetas faz, né, que uma parte da população não consiga, né, ter acesso, aquela coisa toda. Há medicações semelhantes às canetas, com menor custo e efeito parecido, assim, tirando as canetas que estão no hype? Tem outros medicamentos que também podem ir para esse caminho aí e ajudar bastante? Olha, na verdade, não tem muito não, que nem... Com essa eficácia, não. Com essa eficácia, não. Hoje em dia, não tem muita opção de medicamento para emagrecer. Não tem poucas opções. Então, por isso que esse tratamento ele foi revolucionário, porque a gente estava meio de mãos atadas, né? Sem muita coisa. Então, essas canetas iniciais que eu mencionei, que a patente foi quebrada, estão com um custo menor, mas ainda é um custo elevado para a maioria da população. Infelizmente, né, doutora? E existem outros medicamentos que a gente usa, via oral, de ansiedade. Tem também, acho que o Ozempic... Tem o via oral. Via oral? Ele é mais barato? É o Rybelsus. Rybelsus? Ele é um pouquinho mais barato, mas ainda é um custo elevado também. E então, barato assim mesmo, para população em geral, não, dessa classe de medicamentos não tem. Esse via oral, desculpa, a gente estava até passando... Comprimido. Mas comprimido. É a mesma eficácia? Eu não sei. É como se fosse o Ozempic, mas via oral. Ele tem uma eficácia também muito boa, um pouco inferior na perda de peso, mas também boa. A gente acaba usando mais para pacientes com diabetes, que preferem tomar via oral, mas tem que tomar todo dia em jejum, esperar meia hora para comer, então tem uma posologia mais desfavorável do que a injeção, que é uma vez na semana, né? Mas também não é barato, mas também é um ótimo remédio, também teve melhora cardiovascular. E fora isso, tem uns comprimidos, por exemplo, sibutramina, que é um remédio que a gente usa para emagrecer faz tempo, uns outros para ansiedade que a gente usa off-label, Orlistat, que também é de longa data. Então, não tem muita opção não, viu? Chegou um áudio agora, a gente está também de mãos atadas aqui, porque chegou enquanto a gente estava no ar, né? Será que a gente arrisca, do Eduardo e Gino? Bora, pô. Vamos arriscar, vamos ver se é do tema, Eduardo. Fala, galerinha do De Boa, beleza? Beleza. Eu gostaria de tirar uma dúvida com a doutora. Quando você toma qualquer tipo dessas canetas, coisa do tipo, ou tem um emagrecimento muito rápido, corre o risco de você ter que você engordar tudo de novo, às vezes até o dobro
do que você emagreceu ou não? Essa perca, quando você faz com a caneta, ela é permanente. Você não precisa estar fazendo a aplicação dessa caneta diariamente, regularmente. Você pode aplicar, você chegou no peso que você quer, para de tomar e fica tranquilo. Ou não, se você parar de tomar ela, você pode chegar a engordar, às vezes até o dobro do que você estava antes. É o famoso efeito rebote, né, doutor? Pode acontecer sim. Então, não pode chegar no peso e parar de repente. Porque é o que eu falei, o corpo ele cria mecanismos para você engordar de novo. Eu falo, quando a gente começa a fazer dieta, o nosso corpo ele acha que a gente se perdeu no deserto. E aí ele fala, meu Deus, ela vai morrer, ela não tá comendo. Aí ela fala, peraí, vamos diminuir o metabolismo, diminui nosso metabolismo. Olha que sacanagem. É sacanagem, vamos aumentar a fome. Então ele faz de tudo pra gente recuperar o peso. Ele o peso que assim, então ele fixa naquele último peso, seria assim, mais ou menos? Ele fixa assim, que ele quer que você volte pro seu peso máximo. Pro seu peso máximo. Então, gente, não podia ser o mínimo? Não, pois ele pensa que a gente é na época das cavernas, que comia uma vez por dia. Tem que ter a reserva ali. A nossa genética não acompanhou a evolução do mundo, né? Aí separa o remédio, a fome volta. Às vezes você não fez uma dieta boa, você perdeu massa magra, seu metabolismo diminui mais ainda. Aí você pode recuperar todo o peso que perdeu, até o dobro, como ele falou. Caramba, então por isso que o desmame é importante, né, das canetas. Muito. Chegou um relato aqui antes da Daiane Aline. Oi, Daiane. Ela mandou, boa tarde, lindezas. Boa tarde. Tomo Monjaro e amo. KKKK. Primeiro mês, eliminei 15 quilos. Caramba! 15 quilos, hein? Com 2,5 miligramas. Nossa, foi muito bom. No segundo, 9 quilos com 5 miligramas. Dei uma pausa de um mês. O endócrino me sugeriu para ver como eu iria me sair. Deu super certo. Perdi mais 4 quilos na pausa. Agora voltei a tomar. Estou na segunda semana e já eliminei 5 quilos. Novamente com 5 miligramas. Por isso a importância do acompanhamento médico, né? E um relato de um resultado... De sucesso, né? Eu achei que a resposta dela foi muito boa. É importante só a gente avisar que não é todo mundo que responde assim. Então, cada um de um jeito. Porque às vezes a pessoa também fala, nossa, ela perdeu 15 e eu perdi 2. Aí vai lá, faz o investimento e aí fica numa frustração, né? E às vezes não é isso, é a questão do tempo. Tem pessoa que tem que usar a dose mais alta para ter uma resposta igual a essa. Entendi. E lá para as doses maiores. Entendi. Então... Caramba, mas valeu, obrigado por compartilhar com a gente aí o seu relato, viu, Daiane? É isso aí. Chegou então mais um áudio? Vamos lá? Da Shirley, né? Da Shirley. Shirley! Olá, galerinha da 94. Olá. Eu sou a Shirley. Eu já tomei o Tirzepatida e eu fui buscar no Paraguai. Meu cunhado costuma sempre comprar algumas coisas lá. Então eu fui com ele, comprei, não me deu efeito colateral nenhum, não me deu reação nenhuma e eu perdi 11 quilos. Olha aí. Abraço para vocês. Valeu, obrigada aí, Shirley, pela sinceridade, né? A gente vê são que casos que acontecem. Tá usando manipulado, eles estão sim perdendo peso, né? Tá tendo uma resposta. Só que a gente não sabe muito bem qual a procedência, qual farmácia que foi feita, então... Não é uma roleta russa aí? Então, às vezes, não é uma coisa que você indicaria como médica, para eu recomendar para todo mundo, fica complicado, porque onde que a pessoa vai adquirir, né? Eu não tenho como garantir esse controle, né? Então... como não é no Brasil, então não tem a vigilância sanitária ali, né? Não dá, né, Anvisa. Eu, como médica, eu me responsabilizo por aquela receita, então se o paciente tiver algum efeito colateral, né? É isso mesmo. E uma dúvida, se alguém, por exemplo, aí a Shirley aqui abriu pra gente, foi lá, tomou. Aí, de repente, uma pessoa que está fazendo uso do medicamento dessa forma, procura o seu atendimento. Aí, a partir daí, vai ter que ser na base da receita. Isso. Aí você não vai conseguir dar um acompanhamento para alguém que está fazendo um uso de um medicamento. Claro, assim, a pessoa, se ela continuar usando, lógico que eu vou acompanhar. Sim, orientar tudo. Mas eu vou fornecer a receita do remédio original que ela vai comprar na farmácia. Sim. Entendeu? E a gente vai acompanhando desse jeito. Gente, não é o cenário ideal, longe disso, tá? Claro. Não, gente, é complicado. Chegou mais um áudio, ó. Janete Nardelli. A Janete. Vamos ouvi-la? Vamos colocar, Lari. Vamos. Bora lá. Oi, Janete. Boa tarde, pessoal. Tarde. Sou a Janete, eu tomei o Ribelsus, 4 caixas de Ribelsus, uma caixa de 7, 3 de 14, que a endócrina me passou. Eu perdi uns 16 quilos
mas agora eu estacionei e não perco mais. Eu queria saber se isso é normal. Boa. Então, o Ribelsus é aquele que a gente comentou que é via oral. Que é via oral, né? E eu achei também que ela teve uma perda de peso boa. Uhum. E o peso, ele às vezes fica estagnado mesmo depois de um tempo, por causa desses mecanismos que eu falei. Do próprio organismo. Do metabolismo, isso. E aí vai ter que conversar, ver o que dá para melhorar mais na alimentação. Claro que ela já melhorou muito para ter toda essa perda, mas a gente vai ter que melhorar mais um pouquinho. Vamos ter que aumentar o gasto calórico, ver o que dá para fazer de exercícios. E talvez associar mais um medicamento. Hoje a gente sabe que a obesidade, o sobrepeso, ele é multifatorial. E cada remédio age num fator. Então, em alguns casos, a gente tem que usar um remédio para ansiedade, tem que associar alguma outra coisa, ou aumentar a dose, ou trocar por um injetável. Por exemplo, ela usou o Ribelsus. Trocar pelo Mounjaro e otimizar o tratamento. É isso. Esse via oral, a questão de preço e acessibilidade é a mesma coisa que o Mounjaro? Ele é um pouquinho mais barato. Não, que o Mounjaro é mais barato. É semelhante ao Wegovy, ao Ozempic. Tá. E antes de finalizar o nosso papo de hoje, tem uma última pergunta aqui, né, Gui? Do Jean Mello. Chegou. Bora sim. Fazer? O Jean Mello está perguntando o seguinte. Doutora, a diferença dessas canetas para o medicamento sibutramina, que antes era receitado pelos endócrinos, muda muito? Tem muita diferença? Isso, tem bastante diferença, sim. A sibutramina é um comprimido via oral, que a gente usa ela de longa data, e ela vai modular os neurotransmissores do cérebro, aumentando também a saciedade, diminuindo um pouco a fome, deixando você saciado por mais tempo. Só que é um perfil de ação totalmente diferente das canetas, que elas já têm ação mais nesses hormônios intestinais, e que também tem ação no hipotálamo, também diminuindo a fome. Então, a sibutramina, ela tem um potencial de perda de peso, geralmente menor que das canetas. E ela não tem esse benefício cardiovascular que as canetas têm. Pelo contrário, ela pode aumentar um pouquinho a frequência cardíaca, um pouquinho a pressão, a gente tem que monitorar essa parte. Então, a indicação é bem diferente. Entendi. As canetas, o pessoal fala que elas retardam, vamos dizer assim, quando você come e vai fazendo a digestão, isso, né? Retarda o esvaziamento gástrico. Isso, então, tá vendo? Você fica se sentindo meio cheio, assim, né? Parece que você mais tempo. Legal. Legal, né? Bom, estamos finalizando o nosso papo dessa quarta-feira, no De Boa. Recebemos a médica endocrinologista, a doutora Eleonora Botura Neves, que veio falar sobre as tão famosas canetas emagrecedoras. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, por ter aberto aí, eu te falo mais uma vez, um espaço na sua agenda, né, que mais com 2 filhinhas, né, não deve ser fácil. Médica, agenda super concorrida, cara. Muito obrigada, viu, Obrigada doutora? a vocês, foi muito bom aqui poder bater esse papo, orientar a população. E se a gente precisar, a gente pode te chamar de novo. Claro, é sempre bom. Tá bom. Legal. Doutora, aproveita e deixa seus canais também, de repente um Instagram profissional, contato. Eu tenho meu Instagram, que é o @doutora.eleonora.endócrino. Então, lá eu posto alguns conteúdos relacionados à área da Pode repetir para o pessoal anotar com calma. Isso. doutora.eleonora.endócrino. Eleonora já com E. Com E. Eleonora já com E. Isso. E lá, às vezes, o pessoal manda pergunta, e na medida do possível eu respondo, né? E tô atendendo na clínica Off-Core, né? Desde que eu voltei para Bauru. Isso. E quem quiser me procure por lá ou no WhatsApp também. Desde que voltou para Bauru? É de Bauru ou não, doutora? Eu sou de Bauru, mas aí saí para estudar, fazer residência. Legal, e aí voltei voltou. em 2017. Bacana. Doutora, você quer passar também o telefone da clínica ou o WhatsApp? O WhatsApp da secretária é 98232-4117, que é para agendamento. Repete aí então, vai. 98232-4117. Beleza. Legal. Doutora, agora tem uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados aqui do De Boa, que a gente quer saber para você o que é de boa, o que é estar de boa, o que é ser de boa. Olha, o que é ser de boa, eu acho assim, é a gente ir evoluindo espiritualmente para conseguir controlar aquilo que a gente consegue, né? E não ficar, porque hoje em dia tá todo mundo muito ansioso, né? Isso é o que eu vejo um dos males, né? Isso gera aumento de peso. Então a gente tentar trabalhar no que a gente pode
fazer exercício, melhorar nossa alimentação, controlar o estresse, ter um estilo de vida adequado e aceitar o que a gente não pode controlar para tentar ter uma vida mais equilibrada. É isso que eu converso com os meus pacientes. Legal, obrigada. Excelente, bela resposta. Obrigada, doutora, e até Obrigada uma próxima a vocês. vez, viu? Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.